Olá a todos no vídeo, hoje nós iremos fazer uma apresentação sobre o Brasil na Guerra Fria. A ditadura se relaciona com a Guerra Fria sendo um dos eventos mais comuns e a ditadura sendo justificada como um meio de defender o Brasil da ameaça comunista. Jânio Quadros assumiu a presidência no início de 1961, quando o mundo começava a viver a Guerra Fria. Com a bipolaridade no mundo, todas as decisões eram influenciáveis, porém Jânio não queria que isso acontecesse com o Brasil e que nenhuma medida fosse influenciada pela guerra, então assim surgiu a política externa independente. Após os primeiros 7 meses de mandato do Jânio Quadros, ele não havia sofrido nenhum golpe, exceto por quando ele mesmo renunciou ao cargo, alegando que havia forças que o impediam de governar. Porém, a renúncia de Jânio Quadros foi um plano para que o povo apoiasse ele e ele tomaria o poder de novo e seria o novo ditador. Após a renúncia, quem assumiu o governo foi o João Goulart, o vice, também conhecido como Jango. O João Goulart flertava muito com a ideia comunista e tentou formar sim uma aliança do Brasil com a URSS, porém sem sucesso, e tentou até formar uma aliança com a China comunista na época. E com a aliança na China que ele tentou formar, poderia ter um grande sucesso e se formaria uma grande aliança. Os Estados Unidos começam a se desesperar com a ideia de que o Brasil fizesse aliança com os inimigos. E eles começam a fazer esforços enormes para que isso não acontecesse, porque eles não queriam de jeito nenhum que o governo brasileiro fosse de esquerda. Com isso, eles enviam Lincoln Gornod para o Brasil, com o objetivo dele criar campanhas que impedissem e bloqueassem as ações do governo de Jango. E os Estados Unidos começaram a investir muito dinheiro na campanha anti-Goulart. E o presidente da época, o presidente John Kennedy, deu até uma autorização para Gornod para que ele começasse a criar uma conspiração com o apoio dos soldados militares brasileiros contra o governo de João Goulart. E nessa conspiração, Vernon Walters teve muita influência. Ele começou sua carreira no exército e depois ele se tornou o diretor da CIA. Então, assim, ele tinha muita influência. Então, ele começou a reunir os militares e começou a convencê-los. E com isso também ele escrevia relatórios para a Casa Branca para informar quem seria o líder do golpe e também para dizer quem seria o novo presidente do Brasil. E lembrando que toda essa conspiração era chamada de golpe de Estado. Porém, no meio de tudo isso, John Kennedy faleceu, na verdade assassinaram ele, né? E Lyndon Johnson assumiu o poder pelo presidente morto e continuou as ações de política no Brasil. Depois da morte de John Kennedy, no Brasil, Jango promove um comício na frente do Ministério Militar no Rio de Janeiro como forma de insulto. E Vernon escreve um relatório para a Casa Branca elogiando o general Castelo Branco e dizendo que ele seria um ótimo candidato a presidente da República do Brasil, porque finalmente eles tinham encontrado alguém que defendia os ideais liberais dos Estados Unidos. Gornod envia a Força Naval Americana aos portos brasileiros com munições, com equipamentos, gás lacrimogênio, para afetar Jango e dar apoio aos militares. Quando os armamentos, os equipamentos chegam no Porto de Santos, fica claro que o presidente tinha que ser tirado do poder. Então, os governantes de São Paulo e Minas Gerais se juntam para criar o movimento Estopim. Seria um movimento militar comandado pelo general Mourão Filho. E quando o presidente Jango fica sabendo sobre esse movimento para tirar ele do poder, ele foge com seu cunhado para o Uruguai, sem nem revidar em nenhum momento, e os militares tomam o poder. Com o posto de presidente vazio, foi fácil para o militar tomar o poder, principalmente com o reconhecimento tão rápido dos Estados Unidos, que em menos de 12 fez esse reconhecimento, mesmo sendo ilegal, pois Goulart não havia renunciado ao cargo.
E com isso, o mundo inteiro soube que os americanos tinham apoiadores militares. E com isso, Castelo Branco foi proclamado presidente da República e em seu governo todos aqueles que eram e apresentavam ideias comunistas eram presos. Em 1964, Jango anunciou as reformas de base, que constituem reformas sociais, inclusive reforma agrária. Essa política preocupou muito os burgueses brasileiros, como também os investidores estadunidenses. Então, com esse clima propício para um golpe de Estado, em 31 de março de 1964, o presidente João Goulart foi deposto principalmente pela elite conservadora brasileira e pela CIA, uma agência internacional dos Estados Unidos. O Brasil se alinhou ao bloco capitalista que era liderado pelos Estados Unidos. As suas principais consequências foram: a primeira consequência foi o rompimento de relações comerciais com a União Soviética. O aumento no Brasil, principalmente durante a ditadura militar, onde pessoas socialistas eram perseguidas. A terceira e última consequência foi o aumento da influência econômica e política dos Estados Unidos no Brasil. Silva substituiu Castelo Branco no poder de presidente da República do Brasil. E o governo adquiriu o poder de caçar, remover, demitir e aposentar qualquer tipo de pessoa que eles quisessem. Costa e Silva também emitiu o decreto AL5, que tinha como objetivo manter as revoluções contra os manifestantes e opositores que iam contra o atual governo, ou seja, você não podia ir contra o governo. E também as multinacionais no Brasil se aliaram com as forças depressivas que torturavam os cidadãos e violavam o direito democrático. Ou seja, era um período extremamente violento, extremamente injusto. E finalmente, o que marcou o fim da ditadura aqui no Brasil em 1995 foi o total esgotamento do regime militar por conta das diversas manifestações que existiam nas principais cidades brasileiras. Manifestações principalmente pelo pedido de eleições diretas para a escolha do presidente da República. Bom, gente, esse foi o nosso trabalho e eu e meu grupo esperamos que vocês tenham entendido sobre o nosso tema, que foi o Brasil na Guerra Fria. Muito obrigada pela atenção de todos.